Bom, você já pagou mico falando inglês rápido demais? Neste vídeo, então, vou mostrar como essa pressa destrói sua fluência e por que desacelerar é o segredo para de fato ser entendido. Então, bora pro vídeo sem enrolação. Então, aqui começando mais rápido que o relâmpago Marquinhos. Então, teve um dia em que eu estava na escola. Estava na escola, lá no ensino médio, e tinha uma gringa na minha sala. Eu acho que era lá pro terceiro ano do ensino médio. É, lá no terceiro ano do ensino médio. Já estava fechando o ensino médio e tinha, no primeiro semestre, uma gringa na minha sala. Ela só falava inglês, e é isso. E eu já não vi nenhum outro aluno falar com ela. É, nem eu não sabia nada de inglês. E ela era a única que falava inglês e tentava entender o que a gente estava falando, o que a gente que é brasileiro tava falando lá em português. E aí a professora foi conversar com ela. A professora de inglês. Dava aula de inglês, ela foi conversar com ela no intervalo. Tinha um intervalo lá que eu tava comendo, e aí eu tava vendo como é que a professora de inglês conversava com a gringa. A gringa, ela tinha mais jeito pra falar inglês, ela tem um inglês nativo, sabe? É muito mais do que fluente. E aí a professora ela já estava bem treinada, ela conseguia realmente falar com a aluna que sabia só falar inglês. E aí eu percebia que a professora ela já falava inglês bem devagar, mas bem devagar mesmo. Falava de um tom que parece que até eu conseguia entender. Eu entendia muito pouco de inglês lá no terceiro ano do ensino médio. E aí ela falava inglês bem devagar e, nossa, parece que até eu conseguia entender. Eu aposto com você, parece que até meu cachorro ele poderia aprender inglês com essa professora, porque ela falava bem devagar e claro. E aí que eu comecei a refletir sobre o meu caso de tentar falar inglês mais rápido. Teve hora que eu falava inglês mais rápido, parece que eu tava mais nervoso e tal. E também por isso que eu criei este vídeo, pra gente pensar sobre isso. Rápido, mas sem qualidade. O problema de falar inglês igual o Marquinhos, igual o Relâmpago Marquinhos, falar bem rápido, né? Ou tem gente que enxerga que ele é devagar. Enfim, mas você já entendeu a minha referência. O problema de falar igual o Relâmpago Marquinhos, o Zayn Bolt, falar igual o Eminem, falar rápido, né? Eu já usei esses personagens, o Bolt, Eminem, enfim. O problema qual seria? No caso de menos clareza. Imagina que você está fazendo uma ligação com um amigo seu, um amigo gringo, que ele só fala inglês. Você vai precisar falar inglês com ele. E aí você fica falando rápido, fala super rápido assim, e aí a pessoa não vai te entender. Você falar igual o Eminem, é claro, é difícil, mas no caso do nativo, ele já tá mais acostumado com a velocidade, um pouco mais rápido, né? Mas também, se você não entender e acaba falando rápido, aí só vai te atrapalhar. É menos clareza também. Isso demonstra tensão ou insegurança. Eu coloquei inseguração, o que que é isso? Insegurança. Isso já demonstra também insegurança. A pessoa já vê que realmente você tá mais nervosa enquanto você tá falando inglês. E também tem mais incompreensão do ouvinte lá, o seu amigo, ele vai ficar confuso, ele vai ficar pensa, nossa, o que esse cara tá tentando falar? Ele tá tão nervoso, ele podia falar mais devagar, né? Tem os erros imperceptíveis, que você pode pular certas palavras, você tenta falar rápido, né? Aí tem alguns erros que você corta umas certas palavras e vai ver que você nem pronuncia direito, já dá uns erros enquanto você pronuncia. Então tem um exemplo do bêbado, é que eu coloquei nonsense, nonsense. Ou seja, sem sentido. Então, o exemplo do bêbado, lá eu tava vendo um vídeo no YouTube, eu vejo esses vídeos de body cam, ou seja, câmera no corpo, os policiais indo prender as pessoas, eles estão na patrulha, aquele dia a dia de policial, e aí eles cortam, eles fazem vídeos, são gravados pela essa câmera corporal dos policiais. Eles pegam esses momentos que são mais impactantes, prendendo pessoa, levando pra prisão, tal, tem até troca de tiro, vai saber, né. E aí eu tinha visto um cara, ele estava sendo preso e ele estava bêbado. E aí a pessoa ela tinha bastante erro de inglês. Eles estavam tudo falando inglês, era dos Estados Unidos, tá. Mas aí o bêbado ele falava devagar, mas também ele estava errando. Então pra você ver que não é só falar rápido que você vai cometer erro, mas você também falar devagar, mas você pode estar bêbado e não faz sentido. Então já me lembrou dessa coisa, parece que quando você tá bem falando bem rápido, já causa esses erros. E aí o que tem a ver com o bêbado? O bêbado realmente já não traz esse sentido, tipo, já tinha muita palavra que não tinha sentido, aí as pessoas não vão ver que você tá bêbado, claro, mas só que você tá cometendo esse erro imperceptível, esses erros aqui, igual o bêbado, ali você acaba transmitindo inglês sem sentido. E aí gera mais estresse e ansiedade também. Tentar imitar os nativos, você tenta imitar os nativos, aí você já fica naquela pressão, já dá aquela ansiedade e tal, e aí você só fica se atrapalhando. A pessoa não te corrige ou desiste de tentar entender, lá ter seu amigo, aí vai ver que ele finge que entendeu só pra você ficar mais de boa, ficar mais tranquilo. E aí acontece essas coisas, o problema de falar inglês igual o Marquinhos. E aí, eu vou passar aqui o meu XP da velocidade de ficar falando inglês rápido.
Então, na escola, eu li um texto para turma em inglês, né. Teve uma época, um dia, né, não uma época, um dia em que eu fui ler um texto em inglês pra turma, eu acho que foi no segundo ano, foi no segundo ano. Eu falei: "Ô professora, eu quero ler o texto lá de inglês, eu posso ler em voz alta?" Ela falou: "Pode, pode ler". Aí depois a professora corrigiu. Eu tentei ler tudo, né, mas eu não estava lendo super rápido, mas tem algumas palavras que eu acabava falando mais rápido, sabe. É o que acontecia aqui, ó. Eu cometia uns erros assim, tipo, eu já via que aquela palavra era mais difícil, aí eu já acabava falando rápido, sabe, acabava me enrolando também. A professora também corrigiu: "Não, a palavra se fala assim, sim, sim". Então eu já pegava com esses erros, aí já dava aquela tensão também, nossa, a turma inteira tá me ouvindo e tal. Mas também eu quis falar, eu já sabia disso, mas a professora corrigiu e eu acabava falando rápido, estava um pouquinho nervoso. Aí tem outra situação em que eu tinha aulas de conversação com gringos e eu fui fazer call no Skype, tudo, né? Usava Skype e ligava com o professor e aí eu tinha essas aulas de conversação. Professor realmente lá dos Estados Unidos, para realmente eu treinar muito bem. E aí eles diziam que eu tava com confiança, parece que quando eu falava, eu tava com confiança em falar, mas tem coisas que eu falava rápido, aí dava pra ver que eles não entendiam. No caso de conversar com os gringos, fazer essas aulas, tem como você escolher a forma de tutor, são aquelas pessoas que simplesmente estão disponíveis pra conversar, então você pode treinar. Aí eles falavam que eu tava com confiança, mas tinha coisa que eu falava rápido e atrapalhava mais na conversa, aí já é outra experiência. E aí também eu ouvia os nativos falando e tentava imitar os sons. E por isso que eles já falavam: "Ah, você tem mais confiança", porque eu já sou bom de pronúncia, eu sou bom de pronúncia. Não que eu sei de tudo de pronúncia, mas eu consigo saber pegar o som e tentar refletir, reproduzir também. Mas não tinha tanta qualidade. Eu falava lá com o gringo e eu também falava o texto, mas só que não tinha tanta qualidade. Não é que tem que ser perfeito a forma de como você fala inglês, de como você está dizendo, mas pelo menos as pessoas tinham que entender o que eu estava falando. Você pode não ter a melhor pronúncia, mas se a pessoa entender, tá ótimo. Depois você melhora. Mas eu não tinha tanta qualidade. E aí, uma coisa mais recente que eu tentei foi a inteligência artificial. ChatGPT, tinha aqueles testes do Voice Mode. E você clica lá no botão e aí como se você entrasse numa chamada com o ChatGPT, com o robô. Aí eu tentei falar algumas coisas um pouco mais rápido, aí eu pensava, será que o GPT ele tá fingindo que tá me entendendo? Ou será que realmente ele entendeu? Porque tinha algumas coisas que eu falava um pouco mais rápido, aí eu não sabia se o GPT entendia, e se ele estava entendendo de fato. Então é uma experiência que eu acho que as pessoas também passam, é uma coisa mais recente, inteligência artificial, tal, né? E aí, trocando de marcha, vamos falar aqui do modo slow. Você tem um timing para falar mais coisas enquanto você tá falando. Então imagina que você tá numa ligação com um gringo, uma pessoa lá dos Estados Unidos, da Inglaterra, Austrália, enfim. Você tá falando com essa pessoa, você tá tendo uma ligação com essa pessoa. Então, quando você fala mais devagar, não é que você tem que falar igual uma tartaruga. Nossa, deixa eu falar. Não, não precisa. Você fala de um tom equilibrado, mas que seja legal para a pessoa entender. Então, você tem um time para falar mais coisas, para pensar em construir mais outras frases, outras sentenças. Isso que é legal do modo slow, modo devagar. As pessoas já entendem com mais clareza. Então, é igual eu tô gravando aqui o vídeo. Tá certo que tem coisa que pode ser que eu fale um pouco mais rápido, mas quando você fala mais devagar, mesmo assim, as pessoas já te entendem com mais clareza. Se eu for falar com uma pessoa lá da gringa e ela quer aprender português, eu vou tentar falar mais devagar também para ela aprender. E assim, para eu que tô aprendendo. As pessoas que estão querendo aprender inglês, né? Elas já falam mais devagar para aprender mais, conseguir pronunciar melhor, treinar a pronúncia e gerar mais entendimento para as pessoas com as quais essa pessoa tá falando. E melhor pronúncia, como eu falei. Mas a parada não é só falar devagar. Não é só adotar o modo slow, é focar na qualidade. E principalmente, além da qualidade da sua fala, a outra pessoa, ela entendeu o que você tá falando. Então, não adianta você só falar devagarzão, tal, tentar ter uma boa qualidade na fala, mas a pessoa tem que te entender. Aí vai ver que a pessoa finge que tá te entendendo, aí já é outra coisa, é igual a inteligência artificial, vai ver que tá fingindo, eu não sei se a GPT tá sendo honesto, né? Mas enfim, a outra pessoa basicamente tem que te entender. E isso é a base da comunicação. Você manda uma mensagem pra pessoa, você tá
tentando abrir uma comunicação, mas a comunicação só é efetiva quando ambas as partes conseguem se entender e conseguem falar umas com as outras. Então é isso, a outra pessoa tem que entender. Aí tem o rápido do nativo. Então o nativo lá, eu já via lá na conversa, eles falam realmente rápido, mas parece que esse rápido é o normal, é o padrão deles. Para ele é normal, está acostumado a falar inglês, nasceu num país que fala só inglês. E você pode chegar nesse nível, não no nível nativo, mas de tanto treino, você pode chegar a falar em um tom que pareça normal para o americano, para a pessoa que nasceu num país que fala só inglês. Mas se você não consegue, então não precisa tentar falar mais rápido. Nossa, eu tenho que falar mais rápido como um americano. Não, o importante é o entendimento da outra pessoa. Quebre o orgulho e seja humilde para falar com clareza. Quebre esse orgulho. Eu sou uma pessoa que já fui e ainda tenho orgulho e tal. Acho que toda pessoa tem um certo nível, mas nesse caso tem que quebrar o orgulho e ser humilde. Tentar falar e a outra pessoa entender. Não é só você que tá tentando ser melhor no inglês, tem outras pessoas querendo também, mas a outra pessoa tem que te entender. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, que me ajuda bastante. Se você é novo aqui no canal, se inscreva aqui no canal e ativa as notificações para não perder nenhum vídeo. Eu te vejo no próximo vídeo e um abração para você.